Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre, eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Está aí nos assistindo na nossa forma inédita, domingo, das 6 às 7 da noite. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado por escolher o canal 25 e o Altos Papos para te fazer companhia. Agora, se você está assistindo em uma das nossas 3 reprises diárias, muito obrigado a você também, tá bom? Lembrando sempre que se você começou a assistir, vai ter que sair, não tem problema nenhum. Nós temos um horário fixo para você, 00:30 diariamente, tá bom? Só ligar no canal 25 e assistir o nosso programa se você não conseguir assistir inteiro. Agora, se você quer assistir as nossas versões anteriores, também pode procurar no YouTube, o nosso canal Altos Papos com Robson Marcelo. Procura, assista, indique para os seus amigos. Se não gostar, indica para os inimigos, só não deixa de compartilhar, tá certo? Eu já inicio nosso programa também agradecendo e dando os parabéns aqui na semana passada a nossa querida Aline Tarício, que é a nossa maquiadora lá do Espaço Aline Tarício, completou mais um ano de vida. Carinho especial está aqui nos assistindo. Parabéns a você de toda a equipe do Altos Papos, tá bom? Agradecendo também a Queca que nos trouxe mais uma vez esse arranjo lindo, maravilhoso. Queca, um beijo especial para você. Fiquei muito preocupado porque eu vi o preço, né? Fiquei muito preocupado. Queca, não faz mais isso, pelo amor de Deus. O meu carro vale quase isso, tá bom? Um abraço especial para a Queca. E agradecer também o pessoal lá da Móveis Cedro. Grande abraço especial para todo mundo, tá bom? A Graça, a Rosângela, todo mundo lá, o Nácia. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, tá certo? Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos falar sobre o Rotary Club. A gente vai saber um pouquinho mais. Rotary Club de Jundiaí completou 74 anos. Para falar do Rotary, nós estamos recebendo aqui o ex-governador do Rotary, Valério Delamanha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Valério. A gente que agradece essa oportunidade. Estou recebendo na parte musical, já esteve aqui, mas foi no ano passado, a gente estava até conversando, puxa vida, já faz um ano já, né? Estou recebendo mais uma vez na parte musical, meu amigo Benedito Fragoso. Fragoso, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, você e seu público todo. Muita música daqui a pouquinho, muito bate-papo também, mas no início do nosso programa, você sabe, eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história daquele rapaz que reclamava muito, conversava muito com Deus e dizia que nada para ele dava certo. Deus então disse o seguinte: você precisa se sacrificar um pouco para conseguir as suas coisas. Não é assim, de mão beijada. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um teste. Você vai pegar uma mochila e vai colocar pedras nessa mochila e vai carregar durante o ano inteiro. Ao final do ano, você vai ser recompensado. Ele então ficou feliz, em princípio, mas depois ele ficou imaginando, poxa vida, pedra, durante um ano, o que ele fez? Ele, em vez de colocar pedras grandes, pesadas, ele pegou 3 pedregulhos e colocou na mochila. Afinal de contas, Deus não disse que tamanho era a pedra. Então, lá estava ele, com as 3 pedrinhas, os 3 pedregulhos durante o ano inteiro na sua mochila. Carregava daqui para lá, de lá para cá, até que passou-se um ano. Deus então o encontrou e disse assim, conseguiu? Ele falou, não, tranquilo, não foi fácil carregar durante todos os dias aí essa mochila, mas consegui sim, afinal de contas o Senhor disse que eu não fazia nenhum sacrifício, aí está o meu sacrifício. Deus disse então, ótimo, parabéns, você conseguiu cumprir a sua meta. Você vai abrir agora a mochila e a sua recompensa, o seu prêmio estará dentro da mochila. Ele então abriu e descobriu que os 3 pedregulhos, as 3 pedras que ele havia colocado, havia se transformado em ouro. Naquele momento, bateu o arrependimento. Afinal de contas, se ele tivesse colocado pedras maiores, pedras que dessem para encher a mochila, ele estaria milionário. Mas, infelizmente, aquele sacrifício que Deus pediu a ele, nem isso ele conseguiu fazer. Tinha 3 pedregulhos de ouro. Assim somos nós. Costumamos, independente da sua religião, estou falando do seu Deus, não interessa qual é. A gente costuma cobrar muito de Deus e fazer muito pouco. Da próxima vez que você for pedir, veja se você está fazendo o seu sacrifício. Veja se realmente você está fazendo
por merecer. Vou para um rápido intervalo comercial, não saia daí não. Já já eu estou de volta aqui no Canal 25 com Altos Papos com Robson Marcelo. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET e sempre também, você que gosta dessas mensagens aí que eu abro o programa, eu falo do livro, o livro Lições de Vida, o meu livro que eu fiz e doei para 4 entidades. Você pode procurar nas entidades a Amaraty, a BenTV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Lembrando que a entidade que você escolher, toda a renda fica para a entidade, tá bom? Além de você levar belas mensagens para casa, ainda, é claro, você pode ajudar essas entidades. São entidades que precisam, todas elas precisam de você, tá bom? A você que já comprou, meu muito obrigado. Se você não comprou ainda, procure, ajude, colabore, que é sempre muito importante a sua ajuda, tá bom? Vamos iniciar o Altos Papos de hoje falando sobre o Rotary Club. Muita gente tem dúvidas, muita gente quer conhecer um pouquinho sobre isso, parece um pouco distante da maioria da população o Rotary Club e para isso nós trouxemos o ex-governador do Rotary, o Valério Delamanha. Valério, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar a respeito do Rotary. Antes de falar do Rotary, a gente gosta de conhecer os nossos convidados, né? Algumas pessoas estão assistindo lá, muitas, inclusive, devem te conhecer, né? Provavelmente. Saber um pouquinho mais do Valério, às vezes elas te conhecem, mas não conhecem a história do Valério. Fala um pouquinho, você nasceu aonde, fala um pouquinho da sua família. Você é de Jundiaí? Eu sou de São Paulo, sou paulistano, nasci lá no bairro das Perdizes e mudei para Jundiaí com cerca de 16 anos. E a escolha Faz uns 4, 5 anos. Faz uns 4, 5 anos aproximadamente. E a escolha dessa cidade se deveu à família da minha mãe, que tem as suas origens aqui em Jundiaí, a família Pique. Então, por essa razão, nós mudamos para cá. E daí eu tive a oportunidade de fazer os amigos, completar os meus estudos aqui em Jundiaí. Só um adendo, família Pique, inclusive eu tive vários alunos com sobrenome Pique, dizem que o Marcelo Pique tem parentes aqui, né? Que é da mesma família, né? Eu não sei exatamente o grau de parentesco, mas provavelmente... Tem muita gente que ouviu falar Marcelo Pique comum. Agora e nem tem ideia quem é. Procura no Google, tá bom? Procura no Google. Marcelo Pique. Você veio para cá com 16 anos. Fala um pouquinho da sua infância lá em São Paulo, então. Como é que foi? O que você se lembra quando fala de infância? Em São Paulo eu me lembro que ali no bairro das Perdizes, nós morávamos numa pracinha e os ocupantes ali eram praticamente funcionários da Prefeitura Municipal. Meu pai era funcionário da Prefeitura de São Paulo. Você se lembra quem era o prefeito? Eu não me lembro. Realmente eu não me lembro exatamente quem era o prefeito. Mas nós tivemos aquela infância em que havia oportunidade de brincar na rua, realmente futebol, né, o taco, o peão, empinar pipa, enfim. Foi realmente uma infância muito feliz, até porque naquela ocasião nós tivemos a oportunidade de crescermos juntos, né? Então eram pessoas da mesma idade, as crianças da mesma idade. Então foi uma infância realmente bastante feliz. Fala um pouquinho dos seus estudos. O que você estudou? Eu sou médico, daí eu vim a Jundiaí e estudei aqui no Instituto de Educação,
que era junto com o GEVA, era uma referência aqui em Jundiaí. A gente precisava, inclusive, submeter-se a um exame de admissão para poder lá ingressar. E logo tipo após... de um vestibulinho, né? Tipo de um vestibulinho. E realmente era um colégio que preparava a gente, né? E naquela oportunidade eu fiz apenas um vestibular aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí, ingressei na faculdade e pertenço à 4ª turma aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Qual a especialidade? Ginecologia e obstetrícia. Já teve muitos partos, então muita gente está te assistindo agora, foi você que fez o parto, é Bastante partos, né? E nós tivemos a oportunidade também de, durante essa vida profissional e nos dedicando à medicina assistencial, também pertencer ao grupo que iniciou aqui em Jundiaí a Unimed, a Cooperativa de Trabalho Médico. Então nós tivemos o privilégio de trazermos a Unimed aqui em 1986 e eu tenho muito orgulho nesse momento de estar presidente da nossa cooperativa. Já fui um ex-diretor e hoje estou diretor-presidente da Unimed Jundiaí, o que me dá bastante orgulho. Vou aproveitar depois do programa, então, para patrocinar o nosso programa. Estamos com o presidente aqui, eu não sabia. Vamos conversar sobre isso. Mas vamos falar, aproveitando dessa área, né? Eu tive um parto difícil, eu nasci a fórceps, né? Isso explica muita coisa, inclusive, né? Obrigado, mãe, um beijo especial. Minha mãe, que inclusive quebrou o braço essa semana, está lá de molho, um beijo especial, mora em Mogi das Cruzes, vai assistir depois o programa. Fala um pouquinho, você como médico e principalmente nessa área de partos, o que você se lembra, assim? Você tem alguma história que te emocionou, que te comoveu ou não? Olha, eu acho que as histórias são muito comoventes, né? Todas elas. Mas eu tenho uma lembrança, eu acompanhei a parturiente durante toda a noite e o nascimento ocorreu em volta de 5h30, 6 horas, quando já estava clareando o dia, né? O marido, o pai, né, encontrava-se também na sala e naquele momento o sol nascia, aquela luz entrava na sala e criava até um ambiente poético naquela ocasião. E a criança nasceu, né, um parto vaginal normal, e os dois já estavam de mãos dadas e caíram realmente num choro, né, muito grande. E eu confesso que eu também me emocionei bastante, tanto é que dos muitos partos, né, que eu realizei, este é um dos que eu tenho guardo na memória, né, que era uma nova vida que ali se iniciava e aquele momento de muita emoção, né, tomando conta dos pais e também da criança que logo foi acolhida pela mãe. Foi um momento realmente muito poético e de muita emoção. Vou aproveitar aqui, entrando ainda nesse papo, né? Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, os pais que não há possibilidade de ter filho acabam fazendo tratamentos. A possibilidade de ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos é muito grande, né? Acaba fecundando mais do que um óvulo. Como é que é isso para você? Você trabalha com essa área ou não? Não, com essa área é uma área de reprodução humana, né? Mas como é que é acompanhar, por exemplo, gêmeos, trigêmeos? Às vezes tem, inclusive, que um é bem menor do que os outros. Exatamente. E requer um tratamento especial, porque é uma gestação que muitas vezes evolui, ela acaba terminando antes do termo, né? Termina antes das... A maioria nasce com 7 meses, das 39, 40 semanas, exatamente. Porque o volume do útero se dilata bastante. Então requer um acompanhamento de pré-natal bastante rigoroso, né? Com exames mais frequentes, repouso, né? Uma série de cuidados a fim de que você consiga levar essa gestação o mais próximo do termo. Sabemos que não chega normalmente nos 9 meses. Agora, só para a gente ter uma ideia, claro que você não deve ter esse número, se tiver, seria muito bacana. Quantos partos você já fez? Olha, eu não saberia precisar para você. Seria legal ter anotado, né? Ter anotado, Aí seria muito aficionado, né? Mas seguramente foram centenas de partos, né? Porque o médico, o obstetra, ele faz plantões, ele tem a sua clientela particular e essa somatória toda realmente confere, sem dúvida nenhuma, algumas centenas de partos realizados durante a vida útil do médico. Muito bacana, muito bacana. Já a gente vai entrar no assunto que, inclusive, ele veio aqui para falar sobre isso, né? O Valério Delamanha, que nós estamos recebendo aqui hoje, mas a gente acaba, primeiro bloco, você que assiste sempre o nosso programa, a gente gosta de conhecer os nossos convidados. Então, já deu para a gente conhecer um pouquinho do nosso primeiro convidado. Eu vou para a parte musical, ele já esteve aqui faz tempo, faz um ano. De repente, se você que assiste sempre o nosso programa, fala assim, o Fragoso, eu conheço ele, já fui em lugares que ele toca e tal. Mas, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, Fragoso. Mais uma vez eu agradeço o convite, né?
E é sempre bom estar aqui. Joia, vamos falar um pouquinho, quem não assistiu o primeiro programa, fala um pouquinho de você. Você nasceu aonde? Quantos irmãos? Eu nasci em Marília. Desde quando? Eu ouço bastante sobre medicina, que a minha mulher é médica. É né? verdade, é verdade. Então, eu vi que você estava querendo sair, inclusive, na hora que a gente começou a conversar aqui. Eu não aguento mais. Hospital. Então, nasci em Marília. Que está com 2 pontos no Campeonato Paulista. Bem feito. Eu sou mais jundiaiense que mariliense hoje, né? Cheguei em Jundiaí em 75. Novinho, pra caramba. E vivi, quer dizer, infância não, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu não tive infância. Comecei a trabalhar muito cedo, com uns 12 anos, morava na Vila Progresso. Então, brincar na rua era domingo, feriado, era muito pouco tempo para brincar na rua, né? Vila Progresso, você lembra da rua lá ou não? Era a professora Leonita Faber Ladeira, que vira Nelson Vilaça depois, e gira o Jardim do Lago todinho lá, né? Que a gente tem bastante audiência lá na Vila Progresso. A última contagem, 6, né, pessoas assistem a gente lá na Vila Progresso. É na Vila Progresso? uma grande audiência. Eu acho que tem bem mais. Né? É a minha mãe, mas vai aumentar bem, né? Ela continua morando lá? Não, minha mãe mora em Várzea. Então... E eu moro no centro agora, né? Então, foi. E comecei a tocar violão. Quantos irmãos? 8. 8? Como é que chegou a música na sua vida? Então, daí eu comecei a tocar violão, eu fui tocar uma música só, não ia tocar violão, eu queria tocar uma música, da outra vez eu mostrei ela aqui, a música do Fagner. E depois, por acaso, eu fui conhecendo o pessoal da música na noite e não parei mais até hoje. Quer dizer, você não teve influência da família? Não tive não. Foi até, porque hoje tem internet, facilita bastante para você pesquisar, buscar, procurar música, assim, entendeu? E eu gostava de Vinícius de Moraes assim bastante. E não tinha ninguém. Então era revistinha, era banca, o negócio era banca, estudar, esperar passar alguém que tocasse MPB, né? Tinha um programa Chico e Caetano que ajudou bastante, que ali passava grandes músicos por ali. Então foi ali que eu firmei na música. Por que você definiu esse estilo de música? Foi o primeiro que você teve contato ou você aprendeu a tocar violão só para tocar esse estilo de música? Não, primeiro é música sertaneja, né? Porque eu via, porque eu morava em Marília, eu acho que eu morei 1 ano só na cidade, eu morava na Fazenda São João. Então lá era música sertaneja que a gente ouvia, mas música sertaneja muito boa, né? Era Poeira Vermelha e outras coisas mais bem raiz. Então, aí quando eu cheguei em Jundiaí, comecei para São Paulo, etc. Daí eu conheci as letras das músicas já, né? Através de uma professora que eu tinha, tal, etc. Mostrou algumas coisas. Então daí eu fui conhecendo as músicas, as melodias e comecei a curtir tudo aquilo. Você entendeu? Eu falei, então, comprar o violão e aprender a tocar uma. Vou decorar uma. O pessoal que está em casa está curioso, no primeiro programa você tocou, mas toca um pedacinho só da primeira música que você... Dessa primeira música? Vamos ver se você já aprendeu, Só um pedacinho. A gente vai encerrar com outra música já já. Tá. Eu sei que existe por aí uma andorinha solta, procurando um verão que se perdeu no tempo. Cansou de ser herói do espaço e quer a companhia de outros pássaros. É que seu coração de ave não aguenta tanta solidão. Eu sei, era isso. É bacana que todo mundo que canta Fagner canta com o sotaque dele, né? Não tem outro jeito de cantar a música dele. Se você não der uma forçada, a música não é. A gente está encerrando esse bloco. O que você escolheu para encerrar? Para encerrar esse bloco? Fazer uma outra dele, então. Vamos lá. Mais recente. Benedito Fragoso, na nossa parte musical. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há lua nem rosas, longe de ti são noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos.
Meus olhos são dois velhos pobrezinhos, perdidos pelas noites invernosas, abertos sonham com mãos cariciosas, tuas mãos doces plenas de carinho. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta ao Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo o Valério Delamanha, ex-governador do Rotary Club, e ainda na parte musical Benedito Fragoso, que encerrou cantando no último bloco aí, falando um pouquinho da sua história, né? Benedito, a gente falou que foi influenciado, aprendeu a tocar violão por causa de uma música, mas como é que é cantar? Uma coisa é tocar, outra coisa é cantar. Como é que você partiu para essa área aí? Eu não consigo entender muito bem até hoje como é que funciona, né? Então, o que eu achei mais fácil era o João Gilberto, entendeu? Às vezes, mais fácil o João Gilberto? Eu todo mundo acha difícil? Você acha mais fácil? Não, eu acho mais fácil para entender a música, se você for bem. Como ele adianta as cordas, atrasa, você entendeu? A melodia com acompanhamento, entendeu? E às vezes cai naquela linha do jazz. O cara pergunta, o que é jazz? Se você pergunta o que é, você não entendeu, você não gosta, você entendeu? E assim se explicar fica esquisito também. Eu acho que é inexplicável. A questão da MPB eu vejo muito assim. Então, mas eu digo o cantar mesmo, tecnicamente. Como é que você aprendeu sozinho? Vou entrar em dó, em ré, essa música, como é que é isso? Tenho essa curiosidade. Eu conheci um pessoal muito bom de música e ultimamente o Alberto me ajudou bastante, né? Porque antigamente... Fala quem que é o Alberto, porque eu não tenho a mínima ideia quem é o Alberto. É um menino, como dizer, eu sou médico, mas não trabalho como médico, né? O Alberto é o seguinte, ele é músico, formado, estudou muito violão clássico, depois ele fez Unicamp, orquestração e composição. E daí é o seguinte, ele chegou e me explicou esse negócio de acústica, começou a me explicar como era cantar sem equipamento, eu cantava só com equipamento, fazer acústica sentia uma certa dificuldade, né? Então foi um cara que me ajudou bastante, foi ele na música, né? E teve que treinar muito ou não? Tive que treinar bastante. Depois de quanto tempo que você aprendeu a tocar que você começou a viver de música? Uns 2 anos depois, uns 2 anos. Porque assim na minha cabeça já tinha um arquivo legal, você entendeu? Então quando eu comecei a tocar, eu senti uma segurança legal para tocar, eu já tinha um repertório legal. E como é que você toca na noite? Quem toca na noite acaba tendo surpresas, né? Se alguém pede um sertanejo, por exemplo, você tem no seu repertório? Eu tenho música sertaneja no repertório. Se você me perguntar agora uma, vai me dar uma apertadinha, mas eu tenho. Mas não vale, tem sertanejo? Tem o Almir Sater. Aí, o Almir Sater eu tenho. Música pantaneira. Tem Pena Branca e Chavantinho, algumas coisas.
O Sérgio Reis. Mais raiz, então. Sérgio Reis dá para você tocar aqui. Então, é assim. E músicas novas também. Leandro Leonardo, na época, do bar, a gente sempre tinha umas 2 músicas dele para tocar, você entendeu? Que era para alegrar todo mundo. Para você tocar, né? Porque senão você fica... Porque tem uma coisa, a noite, às vezes, ela fica meio triste, sei lá. E uma vez eu vi o Djavan falando, que você canta, mesmo que seja uma música romântica, sei lá, não precisa ser chata a música, você entendeu? Ela pode ter uma dinâmica um pouquinho melhor para poder... Porque senão fica... E bar não é essa, né? O pessoal, por exemplo, você começa a tocar, você tem aquela ideia de fazer romântico, todo mundo para te ouvir, você entendeu? E o bar, se você não provocar esse silêncio, embora você pergunte, como que faz para cantar? É assim, o bar você tem que provocar, você tem que puxar esse silêncio para você, porque senão você não vai tocar. Entendeu? Ninguém presta atenção, né? Porque tem aquela coisa, senhoras e senhores, respeitável público, né? O bar não é assim. É diferente de um show que a pessoa vai para assistir ao show, né? Lá não, eles vão para beber e casualmente tem alguém cantando, né? Muito embora eu goste mais de tocar em bar, já tive a experiência de tocar no Glória Rocha, a abertura de grandes shows como o Almir Sater, por exemplo, um deles que você citou agora, mas o bar é mais gostoso, porque você sai da sua casa, nem você sabe o que você vai tocar. E o retorno é mais rápido também, né? E, por exemplo, o programa, aqui começou, nem eu sei o que eu vou tocar, você entendeu? A gente percebeu, o pessoal de casa também percebeu. Percebe? Aí, de repente, a conversa vai, é música sertaneja, e vamos já a gente vai tocar muita música também, vamos explorar bastante aqui o Fragoso. Eu quero voltar, estou recebendo o Valério Delamanha, ex-governador do Rotary Club, para falar um pouquinho do Rotary, porque muita gente, aliás, a grande maioria da população não tem ideia de como é que é o Rotary, não é? Parece muito fechado, né? Vamos conhecer um pouquinho, onde que surgiu o Rotary, Valério? O Rotary ele surgiu nos Estados Unidos em 1905, na cidade de Chicago. Chega ao Brasil em 1923 e a Jundiaí em 1941. Né? 41, que inclusive semana passada comemorou 74 anos, né? Exatamente, você fazia referência, ele inicia suas atividades aqui em Jundiaí no dia 29 de março de 1941. Mas por que surgiu nos Estados Unidos? Qual é a função básica do Rotary? Então, inicialmente, o líder, né, o pioneiro de referência, chama-se Paul Harris. Então, Paul Harris, ele havia chegado recentemente a Chicago e aquela cidade era muito violenta naquela ocasião, tinha muitos ventos, havia muita dificuldade de relacionamento. E o objetivo inicial dele foi criar um círculo de amizades que pudesse propiciar a realização de negócios. Essa foi a ideia inicial do início do Rotary. Quer dizer, hoje, a função básica hoje que a gente percebe do Rotary é assistencialismo, tem muito assistencialismo, e deixou um pouquinho essa raiz, mas inicialmente então era mais para aproximar negócios. Mas isso reverteu, não na atualidade, reverteu logo após apenas alguns anos da sua fundação em 1905, porque perceberam que estas causas sociais transcenderiam esta questão do relacionamento comercial. Então, já naquele momento, passados poucos anos, já começaram a desenvolver trabalhos voluntários para beneficiar a comunidade. E aí houve uma franca expansão de Rotaries nos Estados Unidos, depois na Europa e chegando até ao Brasil e América Latina. Eu considero até de 1905 até 1923 um curto período de tempo. Exatamente. Em se tratando da época, né? Hoje você fala, nasceu nos Estados Unidos e 3 meses depois está no Brasil, é velocidade totalmente normal, exatamente, dado a tecnologia que nós temos hoje em dia. Mas naquela época, de 1905 para 1923, realmente um tempo até razoável, bem curto, diga-se de passagem. Como é que veio para o Brasil? Quem que trouxe para o Brasil? Então, havia-se a comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, em 1922. E naquela época, o sentimento, né, e a vontade de se trazer um Rotary para o Brasil ficou bastante acentuado. Então, um grupo de rotarianos lá nos Estados Unidos, quer dizer, de pessoas nos Estados Unidos, houve 1 ou 2 representantes americanos que vieram naquela ocasião
E o Rotary Club no Brasil é instalado, então, em 1923, no Rio de Janeiro, que é o primeiro Rotary Club brasileiro, o Rotary Club do Rio de Janeiro. E a partir daí, eu também acho que foi relativamente curta, então, a chegada a Jundiaí em 1941. Também, né? Também, de 23 para 41 também, até que foi... me parece que foi relativamente curto. E aí houve toda essa expansão. Mas você falava um aspecto muito importante, que eventualmente, como que o Rotary é interpretado, ou como que essa leitura é feita. Então, são feitas inúmeras pesquisas para exatamente ver a imagem pública de Rotary e como que ele é visto pela população. Então, nós temos ainda um viés muito grande da leitura de como é o Rotary e de como ele se comporta, né? Então, realmente, é uma organização de líderes, de pessoas voluntárias e que trabalham no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Rotary vem avançando bastante. A partir de 1989, as mulheres também fazem parte, são associadas aos Rotary Clubs, e após a chegada das mulheres, o Rotary realmente... Antes disso, as mulheres não podiam participar? Antes não. Antes não participavam, mas existe um fórum internacional de Rotary que se chama Conselho de Legislação. Vocês tinham medo do quê? Das mulheres irem para lá e conversar sobre outras coisas? Olha, esquecerem, começa a conversar, vamos falar de... Eu na condição de ginecologista, evidentemente que sou extremamente favorável à participação restrita das mulheres em todas as áreas. Em todos os aspectos, todas as camadas da sociedade. Mas eu tenho observado a evolução dos Rotary Clubs, que ao longo do tempo aceitaram as mulheres, e eles têm realmente indo ao encontro de um patamar mais elevado. Hoje, os clubes que são fundados, a partir de 1989, já são fundados com a participação efetiva das mulheres. Mais ainda, né? Tem o Rotary feminino. Existem também Rotarys femininos, existem. Né? Mas o que a gente entende que funciona bem realmente é esta mescla. A diversidade em Rotary é muito importante. Né? Diversidade no que tange a faixa etária, ao sexo, à etnia. É essa diversidade que fortalece o Rotary. Joia. Eu estava lendo bastante também para a gente fazer essa entrevista aqui, eu fui estudar um pouquinho, né? A gente sempre faz isso quando tem algum entrevistado e quando o assunto é interessante, né? E o Rotary investiu muito dinheiro, por exemplo, em vacinas, em cura de doenças. Conta um pouquinho para o pessoal de casa, como é que é a participação do Rotary? Nós temos um projeto que é o maior projeto que vem sendo desenvolvido pelo Rotary desde 1985, que é realmente, Fragoso, a cura da poliomielite, né? E quando esse projeto começou, nós tínhamos cerca de 350 mil casos no mundo anualmente de pólio. E houve já um investimento que supera $1 bilhão que o Rotary fez, e dessa forma, hoje, as doenças que existiam em 125 países, a pólio, hoje ela está restrita a 3 países. Ela é endêmica hoje apenas em 3 países. E os casos anualmente... Você se lembra quais são ou não? Lembro, o Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria. Ali nós temos problemas de fundamentalismo, problemas religiosos, guerras, e que dificulta, inclusive, a vacinação. Né? Há cerca de 2 anos atrás, alguns vacinadores rotarianos foram vítimas de emboscada e faleceram. Faleceram levando saúde a essas populações. Tentando levar a cura. Tentando levar a cura, mas não obstante, por causa da intolerância, né? Nós lamentamos, inclusive, a perda de alguns rotarianos vacinadores. Mas este projeto, a gente vem investindo cada vez mais recursos na tentativa de realmente fazer a erradicação completa da doença. Será a segunda doença na história que será erradicada da face da Terra. A primeira foi a varíola, e rotarianos associados com o CDC, inclusive com o Bill Gates, né? O Bill Gates vem contribuindo com a Fundação Bill e Melinda Gates, entrou nessa luta também, né? Por exemplo, nós temos recursos da ordem O Bill Gates é rotariano? O pai do Bill Gates é rotariano. Mas o Bill Gates, num depoimento, ele falou que ele decidiu-se favoravelmente ao Rotary, porque agora ele sabe que os recursos, né, que ele doa efetivamente chegam ao seu destino. E o Bill Gates é muito conhecido pelas suas doações, né? Pelas suas doações vultuosas aí. Então, se o Rotary não tivesse essa credibilidade, uma credibilidade total,
O Bill Gates, evidentemente, que não faria, né, essas doações dirigidas ao Rotary e, particularmente, visando a erradicação da polio. Joia. No último bloco a gente vai falar sobre a diferença do Rotary. Muita gente não sabe a diferença de Rotary e Lions, né? Então a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar do Rotary de Jundiaí também, como a gente disse, está completando 74 anos. Mas antes a gente encerra com música. Vamos lá então, Fragoso encerrando mais um bloco. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é pensar, é sonhar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem seus olhos, seus olhos, seus olhos. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta aos papos com o Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo Valério Delamanha, ex-governador do Rotary Clube de Jundiaí, e ainda Benedito Fragoso na parte musical. Fragoso que é cheio de histórias, né? Fragoso, conta pra gente, escolhe uma história para você contar aí pro pessoal que está em casa, desses diversos shows que você já fez. Me lembro, da última vez que você esteve aqui, você contou algumas interessantes. O que você pode contar? Acho que eu contei do assalto para você, né? Do assalto, é verdade. Fez amizade. Procura aí nos nossos arquivos. Hashtag aí 17. Ó, pra você. Então... hashtag 17? É. Você até sabe? Opa. Então tá bom, procura lá. Altos Papos, programa Papos. 17. Isso, esse aí mesmo. A história do assalto tá lá. Então, uma história interessante, o seguinte... Você faz assim, eventos, casamentos, festas, você faz também ou não? Às vezes, assim, na realidade eu não gosto muito não, por quê? Dessas festas, não, né? Não, o noivo, todo mundo é o principal amigo do noivo, todo mundo é o melhor amigo do noivo, da noiva, assim, entendeu? Até me enche um pouco a paciência, festa de casamento, né? Ser muito chegado mesmo para mim aparecer. Então, esse casamento de amigo, né? E tem que ter campo de futebol para depois você jogar uma bola. Isso. Né? Agora, bom de fazer música é aquela coisa de churrasco brasileiro, né? Essas coisas brasileiras fazendo churrasco é gostoso, né? Para tocar. E os bares. E você perguntou de uma história interessante, né? Uma vez tinha um amigo meu, o Ademir, saudoso já, né?
e o Juquinha. Outro dia eu vi o Juca aqui fazendo o programa com você. Então, nós fomos tocar num bar à tarde. E tinha alguns caras meio fortes, sabe? E o Ademir era muito tirador de sarro. Daí ele pegou e falou assim, pô, a turma, etc. e tal, do seu Zé, falou, e foi tirar um barato, né? Um cara bem forte olhou para ele e falou assim, o seu Zé é meu pai. Ele falou, gente boa, o seu Zé. Mudou na hora. Deu uma recuada, né? Porque era muito folgado. O Ademir estava... Ele faleceu? Faleceu já faz algum tempo. Foi esse dia, inclusive? Não foi esse dia, não. Foi um cara forte. Também não teve homicídio no caso, não. Foi morte natural. Qual foi a música mais difícil que você teve que tirar? Para um evento, você falou assim, vou ter que tirar essa música que todo mundo pede. Qual que foi? Quando a gente fala tirar uma música, foi aprender a tocar, né? Tirar uma música não é tirar dentro de um lugar, aprender a tocar. Então, acho que foi do Chico Buarque, Olê, Olê, Olá, que até hoje eu me enrosco um pouco. Foi a música mais difícil. Então vamos ver se você se enrosca aí agora. Vamos ver. Tá vendo? Se se enroscar é melhor, porque aumenta a audiência. Aumenta a audiência. O músico adora ver o outro aí. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba, de querer ficar. Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Olê, 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 olá, quem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem cante, nem há mais lugar. O sol chegou antes do samba chegar. Quem passa nem liga, já vai trabalhar. E você, minha amiga, já pode chorar. Não errou aí, tá vendo? Não vai aumentar a nossa audiência, não vai. Eu cortei a música, eu não errei, tá? A parte que ele não sabe, ele não cantou. Senão ia ser igual o Faroeste Caboclo, ia terminar às 6 horas da tarde, né? Terminou um pouquinho antes. Deixa eu voltar aqui com o Valério Delamanha, a gente está falando sobre o Rotary Club. Você toca algum instrumento, Valério? Olha, uma das frustrações é o fato de não tocar instrumentos. Eu comentava aqui com o Fragoso, meu avô é maestro, né? Na cidade ali perto de São José. Mais uma frustração, então, né? Frustração do vô, né? Cidade perto de São José do Rio Preto, chama-se Olímpia. E o meu pai e os meus tios foram músicos no início, né, deles. Depois cada um teve outras atividades também. Um abraço especial para a Olímpia, a família Sabino lá. Uma família muito grande lá de Olímpia. E um dos meus tios pertenceu àquela Orquestra Record. Foi pistonista profissional, foi músico profissional e evidentemente isso aí herdou lá na época dos festivais? Dos festivais, E eu tenho um primo em Olímpia que é o cirurgião, já foi vice-prefeito lá da cidade e que também se queixa que não tem essa aptidão musical, toda essa inspiração e essa habilidade que o Fragoso Se eu pegar carona com você agora no seu carro de volta para casa, eu vou ouvir o quê no seu... MPB. MPB? Basicamente MPB. Então... Você está gostando do programa hoje? Então? Adorando. Muito bom. E eu aproveito. Que bom, foi sem querer. Aproveito até para falar que algumas reuniões de Rotary, os clubes estão adotando agora alguns momentos musicais. E está tendo uma aceitação muito grande, né, durante uma reunião de Rotary, que dura aproximadamente 1 hora e 15 minutos, mas a música estando presente também na reunião do Rotary tem tudo a ver. Né? Joia. Vocês continuam se reunindo às segundas-feiras? Olha, aqui nós temos 6 clubes, né? Rotary Clube de Jundiaí mais 5 clubes e cada dia da semana existe uma reunião. Às segundas-feiras tem a reunião do Rotary Clube Jundiaí Vilares. O Rotary Clube de Jundiaí, que é o clube ao qual pertenço, faz as suas reuniões às quintas-feiras às 20 horas. Como é que funciona isso? O Vilarens, por exemplo, quem faz parte do Rotary Vilarens pode frequentar, sei lá, Vila Rami, por exemplo? Pode frequentar. Você é associado de um determinado clube, que é o seu clube de origem, o clube ao qual você efetivamente pertence. Mas você pode frequentar, inclusive tem um expediente que se chama recuperação, né?
esta recuperação você não pôde ir à reunião de Rotary, que são reuniões semanais, então você pertence ao Jundiaí e recupera no Jundiaí, Serra do Japi, por exemplo. E o assunto é o mesmo? Se eu perder uma reunião, eu vou assistir a outra, o assunto é o mesmo? As reuniões seguem uma padronização, né? Então tem um expediente que a gente chama do diretor de protocolo, que anuncia os convidados, que anuncia os presentes, né? Faz uma breve observação a respeito do que será tratado naquela reunião. Depois tem um palestrante, muitas vezes nós temos um palestrante, e tudo com tempo mais ou menos definido. Então o palestrante usa a palavra cerca de 25, 30 minutos, de tal forma que essa reunião ela obedece um padrão e termina todas as atividades rotárias da reunião em volta de 1 hora e 15 minutos. Antes de perguntar a diferença básica entre Lions Club, por exemplo, e Rotary Club, como é que funciona esses palestrantes? Eles são convidados ou são internos? Eles podem ser palestrantes internos e podem ser convidados. Dependendo do assunto. Exatamente. Então, temas interessantes, né? Por exemplo, médicos, advogados, né? Eu, particularmente, já levei alguns amigos ligados à aviação, né? Que vão dar detalhes a respeito de segurança de voo. Então, você tem a oportunidade de fazer convites a palestrantes dos mais diversos temas. Temas pertinentes e temas interessantes, né? Joia. Agora vamos passar para o pessoal que está em casa, só para a gente ter uma ideia. Muita gente tem essa ideia, achando que Rotary, Lions é uma confraria, né, que eles se reúnem, não pode entrar mais ninguém, tipo sociedade maçônica, né? Tem uma ideia assim. Qual que é a diferença básica entre Rotary Club e Lions Club? Olha, eu diria que nós temos uma diferença entre os nomes, né? Porque nós temos um paralelismo, né? Nós temos tudo em comum, né? Nós fazemos as nossas reuniões e o objetivo principal é verificar problemas que existem na sociedade e desenvolver projetos para que a gente possa transformar de forma positiva a vida dessas pessoas. Então eu diria, porque eles são definidos como clubes de serviço. Em última análise, clube de serviço significa exatamente isso. A reunião de pessoas, né, homens e mulheres, que discutem problemas da sociedade e buscam soluções. Então nós temos realmente tudo a ver, vamos falar assim, né? Joia. E como é que é a hierarquia? Você é ex-governador de Jundiaí ou de uma... Então, na verdade, todos nós somos rotarianos. No ano rotário de 2007 e 2008, eu aceitei esse desafio de ser governador. Mas como é que é? É eleito ou você é indicado? É indicado e escolhido entre os candidatos que eventualmente surjam naquele ano. E o distrito, o Brasil é dividido em 38 distritos, que são como se fosse áreas geográficas, regiões administrativas, né? O estado de São Paulo tem 11 distritos rotários. Então eu fui governador do distrito 4.590, que pega a nossa região aqui. Abrange quantas cidades? Abrange 44 cidades. 44 72 clubes. Então, quando você assume esse desafio, você tem um comportamento como se fosse um executivo de Rotary Internacional. Você trabalhava mais que o governador do Acre, por exemplo. É que ali as distâncias são muito grandes. Aqui os nossos clubes são servidos por estradas, as cidades são ligadas por estradas muito boas. Nós temos a melhor malha viária do Brasil, né? Essa região nossa. Então, os deslocamentos são facilitados porque as estradas são muito boas. Assim mesmo, naquela época, em 6 meses, eu percorri 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros em 6 meses, eu visitei os 72 clubes nessas 44 cidades. E o objetivo do governador é chegar, fazer uma reunião com o presidente, com o secretário e com os associados de uma forma geral e verificar como está aquele clube, né? Os projetos que ele vem desenvolvido, a parte documental, enfim, nós fazemos praticamente quase que uma auditoria, vamos falar assim, para sabermos exatamente como está situado aquele clube. Joia. Agora, vocês disseram que trabalham com dinheiro também, as doações são feitas em dinheiro e são pessoas administrando, né? Você tem noção assim de corrupção, por exemplo, dentro do Rotary? Olha, nós nunca tivemos notícia nesse sentido. Nós temos o braço financeiro que nós chamamos de Fundação Rotária. Então, todos os rotarianos fazem
um encaminhamento de recursos para a Fundação Rotária, né? Então, todo o clube, ano após ano, faz uma doação à Fundação Rotária. Metade da somatória, por exemplo, de tudo que o distrito enviou, já fica disponível para o distrito utilizar nos seus projetos. E a outra metade é o que a gente chama de fundo share, ou fundo mundial. Fica à disposição de projetos no mundo inteiro. É apenas você desenvolver um projeto. Então, esse recurso pode ir, por exemplo, para a África, para ajudar... Mas quem aprova isso? O board da Fundação Rotária. Existem os diretores, que a gente chama de curadores, e que fazem parte desse board da Fundação Rotária. Então, o recurso que foi conseguido aqui em Jundiaí pode, por exemplo, abrir poços artesianos na África, né? Ao mesmo tempo, pode ser ocupado para que uma prótese de uma criança que pisou numa bomba e teve a sua perna ceifada, e a gente possa estar contribuindo. Então, são contribuições realmente mundiais. Certo. Só para a gente encerrar, como é que é a hierarquia? A função mais básica do Rotary qual é? Olha, nós temos os rotarianos e os cargos de Rotary são anuais. Nós temos o chamado conselho diretor daquele ano, de um clube que é a célula rotária. Então, tem o presidente, né, tem o secretário, tem o protocolo, tem o tesoureiro e tem os presidentes das comissões. E se quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Rotary, tem algum site? Tem o site do Rotary Internacional, página no Face, e já fica aqui convidado para que compareça no dia 12 ao parque lá do Jardim das Tulipas. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, esclarecer um pouquinho sobre o Rotary. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada por ser presidente de uma instituição tão importante como é a Unimed, mas agradeço demais, eu acho que foi esclarecedora. Você fique à vontade para fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui presente, em contato com os seus telespectadores e reiterar, procurem saber um pouquinho mais a respeito de Rotary. E entrando em Rotary, realmente vocês vão poder realizar-se no sentido de dar a sua contribuição. Há muitos de nós que a vida foi bastante pródiga até esse momento, né? É uma excelente forma de a gente fazer essa... Devolver um pouco. Fazer essa retribuição. Nós temos o Rotary no mundo inteiro, então é uma organização de caráter internacional. Você, se tiver problemas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, será acolhido certamente por rotarianos, né? E terá a oportunidade de desenvolver liderança, desenvolver uma série de atributos, né? E levar a sua família, porque a família rotária realmente se encontra de braços abertos para receber mais rotarianos na medida do possível. Muito bacana, muito obrigado. Fragoso, mais uma vez, obrigado por abrilhantar o nosso papo aqui, saber um pouquinho mais sobre o Rotary e colocar música nessa prosa aqui. Se alguém quiser contratar o Fragoso, como é que faz? 11 97546-1246. Joia, vai estar aí embaixo, quem quiser contratar para eventos, festas. Casamento, você já viu que ele não vai gostar muito. Tem muito convidado do noivo e da noiva, né? É isso. Enquanto você prepara uma música para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu sempre encerro com uma frase minha. Essa frase está no meu Twitter, pode procurar lá, @RobsonMarcelo, é mais fácil de encontrar, mas está também no meu Facebook. Quero agradecer demais a sua audiência, lembrando que sempre, se você pegou um pedacinho só do programa, sempre 3 reprises diárias e uma sempre 00:30. A frase que eu escolhi foi essa daqui: a dor sempre parecerá menor para quem é o carrasco. Pensa nisso, até o próximo programa, a gente encerra com Fragoso. Maria Augusta, um beijo. Tô chegando em casa. Eu tô pensando em você, tô pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, eu estou pensando em você. Tô pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você
é quando não me sinto só. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pensando em você, eu estou pensando em você. Eu tô pensando em você, tô pensando em nunca mais pensar em te esquecer.